Meninas, bom dia, passando aqui bem rapidinho para compartilhar a reflexão de hoje. Estou chegando agora estava fazendo uns exames ali e não posso deixar de compartilhar. Hoje eu já fiz minha leitura antes de sair de casa, hoje é o capítulo 20. Quem estiver acompanhando aí, tire um tempinho, faça a sua leitura. E a reflexão que eu quero compartilhar com vocês é sobre o versículo 25, que diz assim: dê a César o que é de César e a Deus o que era de Deus. Qual que é o contexto? Os fariseus, como sempre, tentando levar Jesus para os extremos. Em qualquer tipo de assunto, em vários momentos, eles questionavam Jesus sobre determinados assuntos da lei e sempre querendo levar Jesus para os extremos de uma coisa a despeito de outra. E Jesus, com muita sabedoria, conhecendo o coração e a astúcia do coração dos fariseus, Jesus pergunta para eles, pede para mostrar uma moeda. E Jesus pergunta: quem está aí nessa moeda? E eles falam: é César. E ele diz: então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meninas, o nosso problema é muitas vezes que nós também temos essa inclinação de querer viver os extremos da nossa vida. Ou é 8 ou é 80. Eu já falei muito sobre isso, que existe um pensamento dualista que foi implantado no meio do cristianismo e que é um pensamento, uma ideologia pagã entre o sagrado e o secular. Não, isso aqui é sagrado, isso aqui é secular. E Jesus, em todas as respostas de Jesus, em todas as vezes que ele foi tentado a ir para esses extremos, ele sempre dava uma resposta com sabedoria, evidenciando a maturidade, a plenitude e o equilíbrio que nós deveríamos, tudo que ele falava era para trazermos uma lição. E a lição que Jesus sempre quis deixar para nós é que nós devemos ter o equilíbrio, sempre fundamentados, é claro, com os princípios da palavra, com o evangelho genuíno, mas nós devemos ter o equilíbrio e maturidade para desfrutarmos da plenitude nas inúmeras áreas e esferas de nossa vida. Como, Cláudia? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Observando as passagens de Jesus, observando as falas de Jesus, todas as vezes que ele era submetido a esses tipos de comportamento, existem, meninas, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, algo que evidencia se nós estamos desfrutando de maturidade e de plenitude da sabedoria, que é como nós lidamos com prioridade, com necessidade e com desejo. Meninas, se nós aprendermos a lidar com essas três coisas, com esses três atributos, nas variadas áreas da nossa vida, nós iremos desfrutar essa sabedoria, esse equilíbrio de estabelecer os nossos princípios, os princípios fundamentados na palavra, mas não estabelecer uma coisa a despeito de outra. Prioridade, necessidade e desejo. Quem consegue estabelecer prioridade em todas as áreas da vida? Vou dar um exemplo para vocês. Eu ouvi isso esses dias, fez muito sentido para mim. Quem consegue estabelecer prioridade, necessidade e desejo, colocar cada coisa no seu lugar, no devido momento, no tempo, no modo, na intenção, como nós já falamos aqui, essa pessoa consegue desfrutar a plenitude. Vou dar um exemplo na área financeira, para vocês ter clareza como eu tive quando eu ouvi esse exemplo. Digamos que uma pessoa, um músico, ele tem um violão e
e ele tem um violão que já está dando muito trabalho. Toda semana aquele violão arrebenta a corda. E aquele violão é um instrumento de trabalho daquele músico. Naquele momento, naquele momento, ele não tem possibilidade de comprar um violão novo. Então, qual é a prioridade desse musicista naquele determinado momento? A corda quebrou. A prioridade é trocar a corda daquele violão. Qual que é a necessidade? A necessidade é ele trocar um violão. Porque se está dando muito problema, ele precisa de um violão novo. Mas se naquele momento ele não tem a possibilidade de comprar um violão novo, a prioridade é ele trocar a corda. E qual seria o desejo? O desejo dele seria não só trocar de violão, mas adquirir um violão dos sonhos, que custaria 20, 30 mil reais. Vocês estão entendendo? Com esse exemplo, o problema é que muitas pessoas vivem pelo desejo. Passa por cima da prioridade e da necessidade e vivem só pelo desejo. E quem vive só pelo desejo, compra coisas, adquire coisas que não é necessidade, que não é prioridade, muitas vezes para satisfazer uma lacuna emocional, uma lacuna de necessidade de aceitação, para agradar os outros. Vocês estão percebendo a diferença? E eu estou dando esse exemplo sobre determinada área da vida financeira, mas isso serve para qualquer área da nossa vida. Então, meninas, a evidência de maturidade e do desfrute dessa maturidade na nossa vida, da sabedoria para tomar decisões assertivas, é quando nós aprendemos a estabelecer na nossa vida essas três coisas: prioridade, necessidade e desejo. Não podemos viver só de necessidade. Quem vive só de necessidade não se permite desfrutar. Não podemos viver só pelas prioridades do momento, porque se você vive focado somente nas prioridades do momento, talvez quando surgem os recursos, né, para você suprir uma necessidade em outras áreas, você está focado na prioridade de uma área da sua vida. E não podemos viver somente pelo desejo, porque quem vive pelo desejo passa por cima dessas duas áreas e não consegue estabelecer a plenitude na vida. Vocês estão entendendo, meninas? Então, para nós desfrutarmos de plenitude, nós devemos aprender a estabelecer claramente na nossa consciência e lidar de forma sábia, tomando decisões sempre pensando: qual é a minha prioridade nesse momento, nessa área da minha vida? Qual é a minha necessidade e qual é o meu desejo? E no tempo certo, do modo certo e com a intenção certa, nós estabelecermos isso na nossa vida. Aí sim, a nossa vida irá fluir. Nós viveremos plenitude em todas as áreas da nossa vida. E Jesus nos ensina esse princípio: viver, colocar, estabelecer cada coisa no seu lugar, tendo sempre como base para tudo e para todas as áreas da nossa vida o princípio, os fundamentos da palavra, mas ter a sabedoria do Senhor para viver e para estabelecer cada coisa no seu lugar, no tempo certo, da forma certa e com a intenção certa. Isso é bíblico. Eclesiastes, o sábio Salomão falava sobre isso, que o sábio consegue discernir o tempo e o modo das coisas. E quem sabe discernir o tempo e o modo, sabe estabelecer prioridade, necessidade e desejo. E para terminar, eu quero falar algo para vocês. Tem um versículo que diz que o Senhor é especialista em atender os desejos do nosso coração. Quando nós estabelecemos cada coisa no seu lugar, o Senhor, é do interesse do Senhor atender os desejos do nosso coração de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável dele. Amém, meninas? Que essa reflexão
venha te fazer meditar, olhar para todas as áreas da sua vida, para que você venha expandir a consciência. Qual dessas áreas você tem falhado? Na prioridade, na necessidade ou no desejo? Então, priorize sim, priorize o seu tempo com Deus, priorize na área da sua família, na área emocional, na área financeira, na área profissional. Estabeleça isso, prioridade, necessidade e desejo. Amém?